desde que a nossa obreira Tabita, que eu ia ministrar nesse grande conclave, desde a primeira vez que ela falou que eu vim me preparar, né, isso, poder estar aqui na noite desse dia, né? E hoje, pela misericórdia que estamos para a honra e para a glória do Senhor. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Eu gostaria que você lesse comigo apenas o versículo de número 7, só para a gente poder entender isso aqui. Amém? Diz assim, na minha Bíblia diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruídos, diga comigo, ruídos, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso que habitam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu, aceite aplaudindo o nome do Senhor, bem alegre, em nome de Jesus. Queridos, noiva do Cordeiro, meus companheiros de ministério, o bom de você ministrar em cultos de libertação, onde há um tema específico, é porque você consegue acompanhar o entendimento de cada pregador que te intercede. E é incrível como cada homem de Deus, cada mulher de Deus que pregou subordinado ao tema desta campanha, trouxe coisas inefáveis aos nossos ouvidos. E isso muito me alegra, pastor José Carlos, porque você consegue observar que de fato, verídico e redundante, esse pregador, esta pregadora, minha pastora, eles meditaram a palavra, eles comeram a palavra sagrada, para poder trazer um entendimento ao teu povo. E quando eu me deparo com Ezequiel, no seu capítulo 37, ou específico, todo o livro de Ezequiel, um dos maiores teólogos do mundo, ele só conseguiu digerar esse livro 70%, de tão difícil que é entender o livro de Ezequiel. O segundo livro mais complicado da Bíblia de se entender é o livro das Revelações, porque em torno dele há toda uma escatologia bíblica. E com Ezequiel ele não é muito diferente, porque nós vamos observar que aqui nós encontramos diversos contratextos. Ao mesmo tempo o texto diz que ele foi chamado, ao mesmo tempo o texto diz que o Espírito entrou e ao mesmo tempo ele saiu. Então você consegue observar que, se você de fato, verídico e redundante, não tem um estudo aprofundado dentro do texto, você consegue se enrolar dentro dessa palavra. O livro do profeta Ezequiel, ele é datado de 579 a 530 a.C. Este livro, ele se debulha por meio de 3 linhas teológicas. A primeira linha teológica é a exegética, que aliada à hermenêutica sagrada, ela procura apresentar a real interpretação do texto. A segunda, a terceira linha teológica é a marteologia, de onde deriva o termo grego teofania, que traduzido quer dizer a forma de Deus se apresentar. É por meio da exegética bíblica e da hermenêutica sagrada que nós conseguimos identificar a data e a ocasião, o propósito e a característica do livro. A saber, o propósito do livro de Ezequiel era chamar a atenção daqueles que estavam em exílio a continuar fiel a Deus e acreditar
Israel tinha perdido a ponto deles estarem nessa situação. O primeiro sentido, a primeira coisa que Israel perdeu o Espírito. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele se aparta de Israel, porque Israel não queria dar ouvido aos profetas que Deus enviava para poder profetizar a nação. A segunda coisa que Israel perdeu foi a sensibilidade do Espírito. Por que Israel perdeu a sensibilidade do Espírito? Porque Israel, eles não queriam escutar o que Deus falava. Por intermédio de muitos profetas, Deus enviara até a nação de Israel a profetizar, dizendo: permanecer fiel ao Senhor, se mantém firme na rocha. Você quer base bíblica? Eu te dou base bíblica. Se nós retrocedermos todo o Velho Testamento e nos depararmos com o livro de Êxodo, no seu capítulo de número 15, o texto vai dizer que Deus, ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu quero que tu diga para o povo as seguintes palavras. Quais são as palavras, Senhor? Eu quero que tu diga para o meu povo que se eles permanecerem fiel ao Senhor, e se eles seguirem os mandamentos, os estatutos que eu tenho posto sobre a terra, eu não lançarei sobre ele as maldições das pragas que eu lancei sobre os egípcios. Por quê? Porque o Senhor os sará. Então Israel, desde o Êxodo, eles foram desobedientes à voz de Deus, fizeram aquilo que não era reto aos olhos de Deus. Eu já quero que, por gentileza, você é muito velho e bom que está do outro lado e diga para ele: não adianta profetizar se você não estiver na obediência. Deus estava falando a Israel: Israel, vocês precisam permanecer fiel na palavra, fiel a quem te prometeu. É por isso que o propósito é chamar a atenção da igreja a permanecer fiel ao Senhor. Mas interessante que a situação de Israel era crítica, porque a situação que eles estavam era calamitosa. Além de eles terem perdido a sensibilidade do Espírito, além de eles terem perdido a audição, e o Espírito do Senhor se afastado deles, Israel ainda assim continuou não acreditando naquilo que Deus houvera prometido. Aí Deus ele tomou uma atitude trágica com a nação de Israel. Depois de Deus ter mandado chamar todos os profetas a profetizar a nação de Israel, Deus ele fala: eu vou tocar de quem está dentro da casa. Agora entra a pessoa de Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel era filho de Bus, sumo sacerdote. Ezequiel, ele tinha sido levado para o cativeiro na primeira deportação que teve na nação de Israel. E com quem Ezequiel estava preso? Ezequiel não estava preso com pessoas normais. Ezequiel estava preso com o rei da época, o rei que reinara antes do que estava naturalmente também. A saber, ele estava com Joaquim. A Bíblia vai dizer que, estando ele preso com o rei da época, juntamente com toda a família real, Israel estava cativo. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel estando cativo, dentro do cativeiro babilônico, a Bíblia vai dizer que Deus, ele envia a palavra a Ezequiel. Ezequiel se para e começa a ouvir o que Deus está dizendo. E Deus começa a chamar a atenção de Ezequiel, a dizer: Ezequiel, eu preciso que você, de dentro dos exilados babilônicos, você prefira a palavra à nação de Israel. Aí você vai parar para analisar. Ezequiel estava preso no cativo, mas antes dele ser cativo, ele cativo para o cativeiro, a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava prestes a se concluir o culto sacerdotal, estava prestes a executar o ministério sacerdotal. Já tinha perdido a tua esposa há uma semana antes do cativo babilônico e agora está presa entre os exilados. Imagina a mente de Ezequiel dizendo: Senhor, eu acabei de perder minha mulher, estou preso com os reis da época, estou preso com a família real, a nação não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo: Ezequiel, eu não te chamei para você questionar o que eu tenho para falar, eu te chamei porque eles vão querer dar ouvido a que você vai falar. Mas Senhor, o povo é de difícil falar, o povo é de difícil entender. Deus está dizendo:
que eu vou falar por intermédio de você. Tão somente abre a tua boca e fala. Aí Ezequiel, ele se coloca à disposição para ouvir a voz de Deus. 3 reações Ezequiel ele tem quando ele bate de frente com a glória de Deus. Ele tem 3 reações. A primeira reação, e o Espírito do Senhor se apoderou de Ezequiel. Ezequiel, no seu capítulo 1, no seu versículo de número 2, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor entrou dentro de Ezequiel a profetizar a ele. Eu já quero abrir um parênteses aqui para vos predicar. A primeira coisa que você precisa entender, que o problema não está em profetizar, mas o problema está em como você vai profetizar. Ezequiel, a primeira coisa que ele teve, ele recebeu o Espírito dentro de si para poder profetizar. Quem não tem o Espírito de Deus não consegue profetizar. Quem não tem a ordenância de Deus não consegue profetizar. Você já está perdendo a oportunidade de adorar. Somente quem tem o Espírito pode falar com autoridade. Somente quem tem o Espírito pode falar com ousadia. Somente quem tem o Espírito pode dar na cara de Satanás. Por quê? Porque o Senhor garante cada quem tem o Espírito de Deus aqui. Já bota a mão direita lá em cima para adorar. A primeira reação de Ezequiel, ele recebe o Espírito. E o Espírito do Senhor se apodera de Ezequiel para ele poder profetizar. A segunda reação que Ezequiel tem, ele escuta a voz dos anjos na sua teofania. É Deus dizendo: Ezequiel, eu não derramei sobre só quando desci com você e você é o Espírito, mas eu também estou abrindo a sua audição para você ouvir o que não é terreno, mas o que é. Meu Deus do céu, tu está perdendo a oportunidade de adorar. Deus está dizendo: eu não derramei somente o Espírito, eu também estou abrindo a sua audição para ouvir o que vem do alto. O que é terreno passará, as afrontas passará, mas você só vai acatar aquilo que Jeová de Sabaote vai falar aos seus ouvidos. Quem está preparado para receber de Deus aqui? Eu quero ver a mão de Deus, a glória de Deus aqui na casa. Só quem está preparado para ouvir, amor. Olha para cá. A audição de Ezequiel é aberta para ouvir a voz de Deus. E a terceira reação, e a não menos importante, Ezequiel, ele teme a voz do Senhor, a ponto de quando o Senhor termina de falar, ele cai sentido o rosto em terra. Temor. Tudo que Israel tinha perdido, Ezequiel ele vem agranjeando. E eu já começo a entender o que Ezequiel no seu capítulo 37 ele quer dizer para mim e para você. Até o seu capítulo 17 e seu capítulo 18, Ezequiel procurava entender o propósito de Deus para consigo mesmo, pastor Zé Carlos. No seu capítulo 18 ao seu capítulo 29, Ezequiel procurava entender o propósito de Deus com a igreja. A partir do seu versículo 30 até o final do seu capítulo, Ezequiel ele começa a entender o propósito de Deus com toda a nação. Então eu te pergunto, se Deus já estava falando com Ezequiel no seu capítulo 1, no seu capítulo 2, no seu capítulo 3, no seu capítulo 4 e também no seu capítulo 5, por que no seu capítulo 36 Deus ele passa para Ezequiel e diz: Ezequiel, eu quero que tu se prepare para poder profetizar a nação de Israel. Eu quero que você se prepare a profetizar ao povo de Israel. Capítulo 36, no livro de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se coloca de pé, que eu vou te levar a um lugar aonde nenhum outro vai te levar. Eu vou te levar a um patamar aonde nenhum outro vai te levar. Eu vou te levar a um ambiente aonde o homem não quer estar. É Deus dizendo: o que é terreno vai passar agora, porque o que eu tenho para descer é celestial. É celestial, é celestial, é celestial. Você pode adorar a Deus por um minuto, você pode adorar, né?
motivo, razão e circunstância para Deus levar Ezequiel para o capítulo 37 em espírito e no espírito? Não tinha. Porque ele já estava falando com Ezequiel no capítulo 36. Só acompanhar o texto bíblico de exegese da Bíblia. Sabe o que estava acontecendo ali? Até o seu capítulo 36, Ezequiel ainda não entendia o propósito de Deus com a nação. Ele falou: você não está entendendo, eu vou levar você no meio do vale de ossos secos, porque se você não está entendendo aquilo, lá você vai entender. É Deus dizendo para a igreja, para essa situação, eu quero que você entenda, e você deve levar a igreja, e Deus quer que você entenda o vale, para você poder entender o propósito que eu tenho com a nação, o propósito de Deus que eu tenho contigo. Eu não quero que você esteja diante pelo vale, mas eu quero que você também profetize neste vale. Aleluia! Eu vim de cabeça para profetizar você aqui nessa noite. Não tinha como, na ótica humana, um vale se voltar a ter vida. Não tinha como, na ótica, você ler a narrativa bíblica, aquele vale no lugar de morte a ver vida. Mas quando Deus ele quer fazer, ele faz a morte virar vida, ele transforma a água em vinho, ele muda o céu e muda a terra para mostrar que ele é Deus na minha vida, na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Eu não sei como tu entrou aqui nessa noite, mas Deus está dizendo: se prepare, porque o tempo da virada chegou na tua vida hoje. Quem vai receber o milagre de Deus, levanta a mão em cima para adorar. Profetizar em meio ao vale, pastor. Quando você já vê que não tem mais jeito, se você não pegar esse eu largando o microfone e vou embora. Profetizar em meio ao vale, aonde na tua visão você não consegue ver vida, não tem como. Mas Deus está dizendo: pode até estar morto, mas ainda tem vida aí. Você não pegou isso aqui, o projeto está falido, mas tem vida aí. O sol está expirado, mas tem vida aí. Deus está dizendo: abre a tua boca e profetiza. Aleluia. Mas o problema não é você profetizar no vale, como eu já ouvi dito no início desse sermão, mas é como você vai profetizar no vale. Você quer base bíblica? Esse aqui é o capítulo 37. No mesmo contexto, o texto vai dizer assim: Deus começa a ter um diálogo com Ezequiel. Olha para cá. E ele começando a ter um diálogo com Ezequiel, ele vai dizer: Ezequiel, você está vendo todo este vale? Essa aqui é a minha nação, a nação é o povo de Israel. Deus já está fazendo uma analogia bíblica para dizer: assim está o coração de Israel, destinado e louco, porque eles perderam os 3 princípios básicos. Eles perderam o espírito, eles perderam o brilho do espírito e eles perderam o temor. Ezequiel, veja bem, tu está olhando tudo isso aqui, dá uma volta em torno desse vale. Ezequiel, ele está olhando, está ouvindo. Aí Deus ele faz uma pergunta que vai exigir uma réplica ou uma resposta. Ele faz: Ezequiel, por acaso é possível que esses vales ele torne a vida? Ezequiel ele vai fazer uma réplica: Senhor, tu sabes. O que Ezequiel estava fazendo? Ele estava pegando a responsabilidade que Deus jogou sobre o ombro dele e devolvendo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não posso, mas se o Senhor não dá, eu vou falar de novo para você poder entender. Tem umas 2 pessoas aqui que não têm entendido. Deus ele te fez uma pergunta e você está dando a resposta: Senhor, tu não sabes. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu sei que fisicamente eu não consigo, mas sobre a tua palavra, o que o Senhor falar, vai acontecer.
E Deus está dizendo: você veio para essa casa aqui hoje para você receber 3 reações do céu. A primeira reação: deixa o Espírito entrar e mudar na tua vida com força. A segunda reação: abre o teu ouvido a ouvir a voz de Deus. A terceira reação: temor à voz de Deus. Porque quando você tem a voz de Deus, você se coloca em posição de que eu não consigo fazer nada se Deus não for comigo. O vale, ele está aí. Eu não sei o tamanho do teu vale. Eu não sei o tamanho da tua luta, mas você sabe o vale que tu tem enfrentado. Mas Deus está dizendo: nesta noite eu quero derramar sobre você a minha presença, eu quero derramar o meu Espírito, eu quero abrir a sua audição e quero te dar a autoridade do alto para você profetizar. É me dizendo: se atentamente ouvires a minha voz e cumprir os estatutos, então o Senhor vai fazer coisas inefáveis pelo qual você não entende. É Deus dizendo: aquilo que o homem disse que não tem jeito, aquilo que a sociedade disse que não tem jeito, Deus está dizendo: tem jeito, porque você não está sozinho. Eu estou contigo neste vale. Cadê você, mulher de Deus? Cadê você, homem de Deus? Vem comigo para dentro do vale. Deus te chamou a profetizar. A Bíblia vai dizer, capítulo 37, versículo 7, que depois de Ezequiel ter entendido o propósito e tido diálogo com Deus, Ezequiel se coloca em posição. Eu vou pedir você para ficar de pé. E Ezequiel, ele começa a profetizar, pastor, sobre o vale. Aí tem uma coisa que mexe. Porque Ezequiel, ele poderia ter olhado aquele vale e duvidado. Mas Ezequiel, ele não duvidou daquilo que Deus falou. O problema da igreja de Cicélia é que Deus fala e nós duvidamos do que Deus pode fazer. É por isso que tem pessoas que estão presas no vale até hoje. Porque Deus já até mandou você profetizar, mas você está em dúvida se vai profetizar ou não. Que isso, pastor? Me dá base bíblica. Ezequiel não estava sozinho, não. Ele foi no Espírito e com o Espírito. Vai ter situação que Deus vai até te colocar, mas Ele não vai colocar você sozinho. Já perdeu a oportunidade. Tu já pode estar até no meio de uma luta, Deus está dizendo: eu estou aqui do teu lado. Abre somente a tua boca e profetiza sobre esse vento. Abre a tua boca e lança sobre esse vento. Porque pela tua palavra, Deus vai trazer à existência aquilo que está morto. Já fica de pé comigo, por gentileza. Não sei se o pastor Esperão vai me chamar aqui de novo, mas eu vou profetizar na noite desse dia da tua vida aqui. Eu não sei quantas voltas de campanha você já está, e quantas vezes você até mesmo pensou em desistir. Mas Deus, Ele está dizendo: já derramei sobre você o meu Espírito, eu já abri a sua audição, e eu estou lado a lado com você no vale. Você não está entendendo isso aqui? Deus está dizendo: eu estou lado a lado com você no vale. A tua audição já está aberta, o Espírito já repousou sobre a tua vida, e Ele está lado a lado com você. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele olha para a igreja e diz: olha, eis que os meus olhos estão abertos e atentos os meus ouvidos a todo clamor que se fizer neste lugar. É Deus dizendo: você está, mas não está sozinho. Eu estou contigo neste vale. Eu vou passear com você neste vale, e por um tempo de você eu vou profetizar. Eu vou lançar a primeira profecia. Deus, Ele está chamando você aqui hoje para receber do Espírito.
Segura na mão desse irmão que está do teu lado.